O ano era 1980 e eu era militar nesta época. Certo dia, recebi um chamado pelo rádio para ir até a casa de um sargento que trabalhava no mesmo destacamento que eu. Era 9 horas da noite de uma quarta-feira. Fomos até o local, encostamos a viatura e ficamos de frente para o portão. Observamos que a porta da sala estava aberta. Porta essa que ficava de frente para a rua. Eu e o meu companheiro entramos, pois militares não costumavam deixarem portas abertas desta maneira. Entramos até a porta da sala e chamamos, e ninguém respondeu. Eu disse para o meu parceiro que fosse pelo lado de fora da casa, pois havia o quintal ao redor da casa, e esse quintal dava de encontro para uma mata. Eu entrei pela sala. Ao entrar, eu observei que a sala estava meio que escura e que estava tocando uma música em volume bem ambiente, como se alguém estivesse ali, escutando. Fui até o quarto e nada, e depois fui para a cozinha e nada também. Estava parado próximo a uma porta que dava acesso ao quintal, na parte de trás da casa, aonde dava acesso à mata. Quando eu olho em direção à porta que dava acesso ao quintal, eu notei uma criatura. Digo criatura porque notei que não se referia a nada desse mundo. Ela estava ali, como se estivesse me espiando pela porta. Dava para ver a sua cabeça e a parte dos seus ombros, que por sinal eram bem peludos. A cabeça era enorme e bizarra. Parecia a cabeça de um pastor alemão, desses mesmos que temos na polícia. Porém, era negro como a escuridão. A criatura tinha um emaranhado de pelos na cabeça, que talvez fosse uma juba. Possuía olhos amarelados, e mesmo aquilo parecendo ser um animal quadrúpede, estava em pé, sobre 2 patas. Desviei o olhar e fiquei olhando para o chão. O meu medo foi tanto que eu não quis encará-lo, mas dava para perceber que a criatura estava ali, me observando. Eu não sabia o que fazer. Então, coloquei bem devagar a minha mão sobre o meu coldre e fiquei aguardando qualquer reação daquela criatura. E quando de repente percebi que a minha vida estava em perigo, saquei a minha arma e apontei na direção da criatura. Aquilo, lentamente, deu alguns passos para trás e desapareceu em meio à escuridão. Corri até a porta, mas pude perceber o vulto daquela coisa adentrando a mata. Aquilo não poderia ser um animal, pois era inteligente o bastante para recuar assim que saquei a minha arma. O meu colega chegou logo em seguida e me perguntou o que houve, e eu respondi: "Você não viu aquilo?" "O quê?" "Havia alguma coisa ali na porta e acabou de sair para a escuridão do quintal e adentrou a mata." "Olha, eu acabei de contornar a casa e não há nada ali." Bem, resolvi não insistir no assunto e não falei nada para ninguém. O tempo foi passando e a minha transferência para a capital estava saindo. Uma bela manhã, eu fui acordado por aquele sargento daquela casa que havíamos investigado. E ele me disse que havia saído a minha transferência. E ele disse: Anderson, acorde. A sua transferência já saiu. O seu tempo por aqui já acabou. E agora você pode conhecer novas pessoas. Você
já viu tudo que tinha que ver por aqui, e até o que não deveria ter visto também. E olha, a próxima vez que você entrar na minha casa e sacar a arma para mim, eu te mato. Escutando aquelas palavras, eu não tive dúvida. Ele sabia de tudo, e ele era aquela criatura. Eu nunca mais vi aquele sargento assim que foi transferido. E aquele fato eu nunca mais vou esquecer. Boa noite. Boa noite, Elite Oculta. Eu me chamo Samuel, tenho 23 anos e gostaria de contar o meu relato, que aconteceu comigo no mês de abril de 2019. Este relato aconteceu comigo na cidade de Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro. Eu moro em um condomínio e no meu apartamento mora eu, os meus pais e o meu irmão do meio. O meu irmão mais velho mora em um apartamento do lado do nosso, pois ele já é casado. Eu sou o irmão caçula, e ao todo somos 3 irmãos. Em um dia do mês de abril, aconteceu algo comigo que eu jamais pensei que fosse acontecer. Porém, conheço o canal, escuto muitos dos relatos e sou muito fã. Bem, passei 20 anos da minha vida morando na roça, um local de interior, aonde escutei a minha vida toda sobre lobisomens. Inclusive, escutava da minha mãe sobre o meu avô, que tinha um livro do qual podia se transformar em bichos, e até mesmo em lobisomens. Uma outra hora, contarei um relato sobre esse livro amaldiçoado, que o meu avô já usou diversas vezes para se transformar em um lobisomem. Bem, agora voltando ao relato. No mês de abril de 2019, eu participei de uma visita na casa de um membro da minha igreja. E nessa visita, eu estava junto da minha namorada, o meu sogro e a minha sogra, que também fazem parte da igreja da qual eu pertenço. Nesse dia, o culto acabou por volta das 8h30. Porém, sabe como é as pessoas da igreja? Gostamos de ficar conversando após o culto sobre os nossos afazeres do dia a dia. Ficamos conversando até tarde. As horas foram passando, até que o meu sogro me trouxe de carro até o meu condomínio, pois já beirava a meia-noite, e era muito perigoso eu voltar para casa sozinho de ônibus. Então, assim que cheguei, entrei no condomínio. Estava segurando a minha Bíblia e também o meu violão. Nesse dia, a luz estava clara, com um brilho muito forte e bem cheia, da qual clareava todo o condomínio. Eu estava andando para pegar o elevador, no bloco do qual eu moro. Eu moro no 5º andar. Daí então, quando olho para o poste onde fica o final do meu condomínio e também em outros blocos, eu vejo uma criatura enorme. Aqueles postes que ficam no condomínio têm um tamanho de aproximadamente 2 metros. E eu vi essa criatura passar de um lado para o outro, feito um andarilho. As suas orelhas eram enormes, e a coisa era do tamanho do poste. E pela luz eu pude ver que a sua face parecia a de um cachorro, e aquilo andava feito um ser humano. E foi aí que o medo tomou conta de mim. Corri para o meu bloco e apertei o elevador,
como se não houvesse amanhã. E eu orava muito para que aquilo não chegasse até mim. E graças a Deus, aquilo não me viu, pois se visse, eu não saberia o que fazer. Talvez eu corresse para a cabine dos porteiros, não sei. Bem, subi no elevador e cheguei em casa pálido e com muito medo. Contei aos meus pais o que acabei de ver, e a minha mãe logo acreditou em mim, pois ela me disse que na noite passada alguma coisa estava batendo e arranhando a parede atrás do meu quarto. Essa parede dá para a escada de incêndios do meu condomínio. Então, liguei imediatamente para a portaria e perguntei se eles não viram nenhum cachorro grande pelo condomínio. E eles me disseram que não viram nada de estranho. Eu informei a eles que era para tomarem cuidado, pois havia um cachorro muito grande no condomínio, que poderia atacar alguém a qualquer momento. Um deles me disse que um dos porteiros saiu para jantar, e até o momento não havia retornado. E assim que ele chegasse, iria pedir para fazer uma ronda pelo condomínio. Agradeci ao porteiro pela gentileza e pedi para tomarem cuidado. Mas eu não queria contar o motivo, pois eles poderiam rir e achar que eu estava zoando com a cara deles. Eu havia acabado de desligar o interfone e peguei o celular para ligar para o meu irmão, pois ele estava na casa da namorada e ainda não tinha chegado. E com o meu irmão eu fui bem claro. Disse a ele que tinha acabado de ver um lobisomem dentro do condomínio. Ele ficou bem assustado e também acreditou em mim. Disse a ele que assim que chegasse, era para ele parar o carro o mais próximo do nosso bloco, pois eu iria descer com algumas facas, caso aquela criatura retornasse. E daí era para subirmos juntos. Então, assim fizemos. Ele me ligou e descemos eu e o meu pai com a faca, mas nada aconteceu. Logo, subimos juntos e trancamos tudo. Eu pensei em avisar o meu irmão mais velho, pois, como eu disse, ele mora no apartamento do lado do meu, mas eu não quis preocupá-lo. Então, naquela noite, nem dormimos direito. E logo pela manhã, quando eu vi o meu irmão mais velho, eu logo contei para ele o que tinha acontecido comigo naquela noite. E o que eu achei estranho é que ele me disse que nessa noite as cachorrinhas dele estavam agitadas, pois lá embaixo alguma coisa estava rosnando, batendo e arranhando as paredes do bloco. E isso só parou quando eles começaram a orar. E então tudo se aquietou e as cachorrinhas ficaram mais calmas. Eu nunca achei que isso aconteceria comigo, ainda mais dentro de um condomínio. Mas pelos relatos do canal e também pelo que eu já ouvi quando eu morava na roça, eu sei que aquilo era um lobisomem. Achei que isso só era coisa de interior. Nunca imaginei que fosse passar por isso na cidade, e ainda mais dentro de um condomínio. Bem, este é o meu relato. Boa noite.